Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos para a série, tão querida série, de meditação nos ensinamentos do ancião Tadeu de Vitovinica. Eu tenho estado muito feliz em realizar esses vídeos, todos o que faço aqui, sem dúvida me dão satisfação. Mas esses eu tenho recebido muitos retornos muito positivos de pessoas que primeiro têm me falado que descobriram esse maravilhoso ancião Tadeu e que têm gostado bastante da maneira como esses ditos têm renovado, não é, as suas motivações espirituais, e isso é maravilhoso. E há também aqueles que falam que é muito bonito ver essa conciliação dos ensinamentos de alguém que era completamente imerso dentro de uma tradição específica, conciliados com os ensinamentos de um outro santo, de uma outra tradição, como é o caso dos ensinamentos de Sri Ramakrishna e do ancião Tadeu. Eu acho também isso muito belo, muito motivador, e eu espero que possamos continuar assim, encantados com essa renovação dos nossos conceitos espirituais, e que Deus nos ajude a sempre encontrar uma maneira de aplicar em nossas vidas essas luzes maravilhosas que os santos nos trazem. Não é isso? Então, meus amigos, como fazemos em todos os vídeos dessa série, vamos aqui hoje ler, meditar, contemplar 5 ditos do ancião Tadeu e pedir a Deus que nos ilumine para compreender esses ditos de uma maneira realmente transformadora da nossa mente, né? A metanoia é tão necessária, a transformação da mente, ela pode ser muito realizada com a ajuda desses grandes professores espirituais. O primeiro dito de hoje é esse: mesmo a menor ideia que não é fundada sobre o amor destrói a paz. Esse é um dito que qualquer pessoa pode dizer assim, um pouco fácil, não é? Realmente, o amor é a coisa mais positiva. Então, se nós falarmos que se nós colocarmos amor em tudo vai dar certo, isso parece ser um pouco fácil, mas ao mesmo tempo pode ser muito difícil aplicar a ideia de agir com amor em todas as atividades. Esse tipo de maneira de ver, ela faz todo sentido dentro de uma mecânica do pensamento mundano. Mas aqui estamos ouvindo a palavra de um amigo de Deus. O ancião Tadeu é isso, um amigo de Deus, um bhakta, um devoto. Então nós temos que tentar ir até o lugar, não é, desse coração. E o que eu acredito que o ancião Tadeu está falando do amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro é o amor a Deus. E aqui eu lembro das palavras de São Paulo, não é? Que diz que podemos realizar as coisas mais incríveis, mais extraordinárias, as obras sociais mais tremendas, os sacrifícios corporais mais impressionantes, mas se não tivermos amor, nada realizamos. Definitivamente, São Paulo não está falando do amor aos pobres, porque se fosse isso, as obras sociais adiantariam. Ele não está falando do amor aos filhos, à esposa, ao marido e à família, porque se fosse isso, o sacrifício corporal valeria. Não está falando do amor à pátria, não está falando do amor à religião, não está falando do amor a nenhuma dessas coisas. Do amor à nossa honra, São Paulo está falando do amor a Deus. Como ele diz, se não tiver amor, é porque amor é só por Deus mesmo, né? Então, isso é importante de a gente considerar. Nós estamos, acostumados a falar de amor assim, né? O amor pelo time de futebol, né? Não tem o poliamor. Então, Sri Sradadev nos ensina que amor mesmo é só por Deus, né? Isso não significa dizer que não devamos tratar todas as pessoas muito bem, que não devamos nos sacrificar pelas pessoas, que não devamos nos empenhar em sermos para todos um alívio, para todos uma alegria, sobretudo para aquelas pessoas com as quais temos grandes responsabilidades, né? Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Não é verdade? Ser misericordioso e compassivo com todos, sem dúvida nenhuma.
Mas até mesmo essas maravilhas serão plenamente realizadas com grande proveito se nós identificarmos que em cada um desses seres a qual nos dedicamos, o Senhor vive. Então, esse tipo de amor que vamos dar para as outras pessoas será o amor para Deus. Sri Ramakrishna dizia que quando alguém estivesse na rua lhe pedindo comida e você fosse dar comida a essa pessoa, que você não caísse na esparrela de achar que você é um grande herói e de que você era o benfeitor. Na verdade, você era aquele beneficiado porque você estava servindo Deus através daquele. Isso não significa dizer que aquela pessoa no chão é o Deus, mas sim que Deus habita no coração daquele, é Deus que come o alimento, é Deus que está por detrás de tudo. Então aquilo seria uma oportunidade, se você tem olhos de ver, de servir a Deus. Então você deveria se sentir muito agradecido por essa oportunidade. Se nós formos então aqui voltar ao dito do ancião, mesmo a menor ideia que não é fundada sobre o amor destrói a paz, nós poderíamos pensar de qual paz o ancião Tadeu está falando. Ele está falando dessa paz da mente, dessa paz do coração. Então, quando nós vivemos uma vida sem Deus, nós muito provavelmente viveremos uma vida sem paz, né? Porque a nossa vida será sem amor. Então, a orientação de um santo é sobre esse caminho mais alto mesmo. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco árido, difícil, né? Porque parece não contemplar a nossa vida comum de pessoas egoístas, né, que somos, de pessoas que estão cuidando das suas coisinhas e muito preocupado mesmo com os seus próprios interesses. Todos nós somos assim. E de fato, esses ditos são muito elevados, eles nos propõem um ideal muito avançado. Mas ele não deve nos desanimar. Por quê? Como disse o próprio ancião em ditos anteriores, esse estado de amor por Deus é o nosso estado natural, é a nossa natureza. Nós somos almas espirituais eternas. Ainda que estejamos nos vendo como fulanos, cicranos e beltranas, tão apegados a coisinhas, tão restritos no nosso amor a apenas aquelas caras que nós temos simpatia, incapazes de perceber o Senhor em tudo. Nós somos assim. A nossa natureza, que não tem a ver com esse corpo que nasceu e um dia vai morrer, ela é luminosa. Então nós temos esse potencial. Então, se nós tivermos esse amor a Deus como parâmetro, nós podemos buscar e podemos alcançar a paz daqueles que encontraram o sentido da vida. Muito bem. Segundo dito de hoje: aquele que aceita uma sugestão maliciosa aceita o inimigo em seu corpo. Os espíritos são invisíveis, damos-lhes corpos para que eles se tornem visíveis. Poderosas palavras e cheias de significado, não é? Esotérico, interior. Aceitamos sugestões maliciosas significa dizer aceitamos as sugestões que nos trazem para o eu pequeno. Sri Ramakrishna dizia que o eu do devoto não tem problema nenhum. O eu do devoto é como o eu de uma criança de 5 anos, não faz mal a ninguém. Mas o nosso eu pequeno, o eu do fulano, ciclano e beltrana, o eu que diz, como assim falou assim comigo? Com quem você pensa que está falando? Esse cheio de posses, cheio de mágoas, cheio de rivalidades, cheio de inquietações sobre as coisas do amanhã, cheio de delírios sobre grandeza e poder. Esse aceita muitas vezes sugestões que reforçam essa sua ilusão. Então, quais são as sugestões maliciosas? São aquelas que nos prendem ao mundo. E, quando aceitamos essas sugestões, diz aqui o ancião, aceitamos o inimigo em seu corpo. Por quê?
aqui nós podemos ver as coisas de muitos ângulos. Nós podemos ver, porque ele vai dizer, né? Os espíritos são invisíveis. Esses outros seres, consciências que vivem junto conosco aqui, mas estão em outra dimensão e que se alimentam das nossas emoções. Muitos desses seres se alimentam de nossas emoções mais repulsivas. Há seres que se alimentam de raiva. Há seres que se alimentam de luxúria. Definitivamente esses seres existem, né? E às vezes podemos percebê-los. E a grande maioria das vezes não. E eles tomam o nosso corpo no sentido de que, famintos por essas energias, nos influenciam para que sejamos produtores do seu alimento. Isso é um fato real. Por mais que nós não possamos compreender isso vendo, né? Como muitos serizinhos que estão aqui, que nós já reconhecemos que existem e que nós não podemos ver, mas eles estão aí, não é? Aquele ácaro do seu travesseiro, ele existe. E esses outros seres também. Acontece que também na nossa própria estrutura, na nossa estrutura do nosso eu pequeno, na nossa jiva que estamos aqui habitando, existem também as tendências, os sanskaras, os elementos que fortalecem as nossas tendências nesse mundo. E também esse é um adversário, não é? Se nós aceitamos as sugestões maliciosas, ou seja, aquelas que nos prendem ao mundo, nós aumentamos a tendência de só olharmos para isso. É muito curiosamente parecido com a questão do algoritmo na internet, né? Se você vê uma postagem de algum assunto, daqui a pouco aparecem várias sugestões, não é? Assim também são os seus caras. Então, se nós imaginarmos, né, que existem também esses seres, nós podemos imaginar que eles conhecem o mecanismo da nossa estrutura aqui do eu pequeno e nos sopram. Como evitar isso? Cantando o nome do Senhor, ouvindo seus nomes e glórias, ouvindo também dos santos. E também nós vamos buscar então a associação divina, né? E isso se tornará mais fácil de controlar estas tendências. Disse o Senhor Jesus no Evangelho, né? Existia aquele homem que era possuído por um demônio. Em um tal momento ele foi exorcizado. O demônio saiu e ele passou a ter uma vida sem aquelas atribulações. Mas com o passar do tempo ele esqueceu. Ele esqueceu dos tempos em que ele era tomado, acossado por aquela inteligência não humana. E relaxou. Certo dia, aquele homem estava vivendo sua vida e o demônio foi olhar naquele coração e disse: olha como ele está mais limpo. Eu vou voltar para lá. Só que dessa vez eu vou trazer outros 7 amigos para habitar. E aquele homem foi possuído então de uma forma ainda mais poderosa. Acontece também que se relaxarmos, nós podemos ser submetidos a essas sugestões tão profundamente maliciosas porque não percebemos como sugestões, não é? E elas estão aí o tempo inteiro. Toda vez que fomos muito levados a conduzir a nossa vida para algo que favorece apenas e tão somente o nosso eu pequeno, nós podemos perceber que existe nisso um perigo, não é? Damos-lhes corpos para que eles se tornem visíveis. De fato, não é? Pessoas que agem muito mal são como demônios. Não é verdade? Terceiro dito do ancião Tadeu: nossos pensamentos não causam só guerras e terremotos, mas também a poluição do meio ambiente. Esta é superada pela poluição espiritual, que é muito mais perigosa. Veja que interessante. O ancião Tadeu falava que é um dito que meio que, né, simboliza todo o seu modo de conduzir o seu sermão, que é os pensamentos que nos permitimos ter determinam a nossa vida. E aqui ele está dizendo, determinam a nossa vida, significa dizer que determinam nossas ações. Então ele diz, esses pensamentos causam guerras, não é? Causam terremotos sociais. E, até mesmo indo para além disso,
produzem um tal tipo de energia no mundo que promovem até calamidades. Poluição do meio ambiente, ele diz, também com nossos pensamentos. O que produz a grande poluição do meio ambiente? Vamos pensar. É o nosso profundo consumismo, nossa profunda irresponsabilidade, não é? Nosso senso de necessidade de coisas externas, que é uma característica mais forte do homem não espiritual do que a necessidade de ter tantas coisas. A nossa sociedade, a nossa civilização é uma civilização que destrói o mundo natural porque nós somos muito pouco contentados, né? Se nós tivéssemos estabilizado em um certo momento as nossas demandas, o mundo natural estaria muito mais bem preservado, não é? E quanto seria isso bom para os humanos, mas também para os animais, para os outros seres. Mas nós não estamos nem mesmo preocupados com aqueles que se parecem conosco. Imagine com os seres que consideramos inferiores, não é? São receptáculos de almas eternas também, mas nós não queremos saber disso. Nós queremos apenas consumir desenfreadamente, não é? Mas o ancião de Tadeu diz que essa poluição do meio ambiente, de muitas formas, não é? A poluição da degradação de nossas sociedades por um clima de ódio, a degradação de nossas sociedades pela incapacidade de reconhecermos a verdade nas coisas, né? Sociedade da mentira. A degradação de nossa sociedade por não conseguirmos mais respeitar as pessoas. Ou cada vez respeitar menos, né? Não sei se existiu algum momento, algum tempo em que respeitássemos, já que no passado tínhamos tantas coisas terríveis também, né? Então essa questão, ela é promovida, coração do ensinamento do Ancião Tadeu, primeiramente lá nos nossos pensamentos. É lá que tudo nasce. Mas ele diz, a poluição espiritual é ainda mais danosa e mais perigosa. O que é a poluição espiritual? A poluição espiritual é esse nosso ambiente da mente tão negativo, não é? As pessoas que estão tão aflitas, dentro delas mesmas elas vivem um inferno. Você não precisa estar submetido a nada assim muito dantesco, mas você pode estar cheio de medo, cheio de ansiedade, não é? Cheio de frustração. E essa é a poluição espiritual. Então, os nossos pensamentos causam isso. Veja o quão poderoso é, não é? Então, podemos evitar também, não é? Quarto dito do ancião: trabalhe duro para ter bons pensamentos e boa vontade para com os amigos e inimigos, e você verá que bons frutos você e todos ao seu redor receberão. Trabalhe duro para ter bons pensamentos. Aqui é um ponto importante, né? Toda essa ideia, né? Os pensamentos que nos permitimos ter definem nossa vida. Os nossos pensamentos causam guerras e terremotos e poluição do meio ambiente e poluição espiritual. Então, grande atenção nos nossos pensamentos. Como podemos melhorar? Trabalhando duro. Qual é o trabalho duro? Ter um altar. Todos os dias ter um tempo qualificado para oração. Ler os ditos sagrados. Os passatempos transcendentais do Senhor, contemplar a sua imagem adorável, servi-lo, adorá-lo, porque isso demanda tempo, energia, o melhor da nossa vida, do nosso dia. Oferecer o nosso alimento ao Senhor purifica o nosso organismo. Comemos da sua misericórdia porque materializamos o que é a pura realidade. Tudo nesse universo é da misericórdia do Senhor, não é? Controlamos os nossos sentidos e tudo isso conduzido pelo pensamento de que somos servos do Senhor. Isso é esforço, não é? Então, deixamos de ver as coisas que o nosso corpo quer. Já falei aqui, né? Sensualidade, gula, vontade de espizinhar o outro, de ridicularizar o próximo, de reclamar, não é? De pensar no futuro. Pensar no futuro também é ruim, Marcelo? De certa maneira, sim. Angústia a respeito do futuro, lá longe. Você nem sabe se vai ter o segundo seguinte.
não é? Imaginação sobre coisas obscuras, né? Lembrança das ofensas. Controlar isso é trabalhar duríssimo. Ao contrário daqueles que dizem, não precisa fazer nada. Se você já é da natureza espiritual, se você já é uma alma espiritual eterna, então você não precisa fazer nada, basta. Não, precisa trabalhar muito, né? É um trabalho duro para ter bons pensamentos. E aí vem, né, aquelas borbulhas do pensamento, eu descarto. Esse aqui é bom, esse aqui eu vou fazer crescer. Esse aqui é bom, vou fazer crescer. Esse aqui é um lixo, fora. E esse é um trabalho duro, porque é um trabalho de discriminação, é um trabalho de auto-investigação, é um trabalho de parar de olhar para os outros e olhar para si mesmo. E trabalhar duro para ter boa vontade para com os amigos, mais fácil, e inimigos. O que é boa vontade para com os amigos e inimigos? É reconhecer em todos eles a similaridade conosco. Nós, se olharmos para nós mesmos, vamos perceber as nossas falhas e vamos ser mais condescendentes com os outros. Nós vamos ser mais pacientes, vamos ser mais tolerantes. Isso é boa vontade. Não significa dizer que a gente não vai reconhecer erros que acontecem, coisas que precisam ser corrigidas e tudo mais. Mas a boa vontade aqui é dar a medida certa, não é? Dessas coisas. Não significa dizer que a gente não deve evitar esse ou aquele, ok? Definitivamente, o ancião Tadeu não era alguém que era amigão de pessoas que escarneciam da Virgem Maria ou que violentavam crianças. Não é isso, ok? Quando você caracteriza que você tem amigos e inimigos, é porque você sabe diferenciar os tipos. O Senhor Jesus mesmo diz isso, né? Aos inimigos. Então eles não são igual aos amigos. Mas a nossa questão é ser leal com as pessoas, né? Isso também é muito difícil, né? Às vezes você tem uma pessoa que agiu mal com você e você tem motivos para reclamar dessa pessoa. Mas você também conhece a virtude dessa pessoa. E quando alguém vai te perguntar sobre aquela pessoa, você não vai esconder as virtudes daquela pessoa porque você está magoado com ela por causa dos seus defeitos. Isso é ter boa vontade com os inimigos. E aí diz o ancião Tadeu, se você realizar assim, você verá os bons frutos. Você verá que bons frutos você e todos ao seu redor receberão, com toda certeza. Com toda certeza esse desarmamento, primeiro para você, ok? Deixe de odiar as pessoas e você ganhará muito. Eu lembro que eu tive um dissabor na vida. E depois, com o tempo, eu passei a observar que aquelas pessoas que tinham me causado uma grande tristeza, de verdade, eles tinham sido os maiores benfeitores da minha vida. Os maiores benfeitores da minha vida. Então, todos os dias eu procuro lembrar dessas pessoas. Em especial uma pessoa que me fez muito mal, mas me fez muito bem. E isso é possível só se você consegue sair um pouquinho e olhar para aquela situação e falar, na verdade, eu não conseguiria ter me livrado de certas coisas se aquele amigo inimigo não tivesse me ajudado. Né? E isso é um fruto dos mais maravilhosos para a vida, que é uma leveza muito grande. E para os outros também. Porque quando o ancião Tadeu falava que os nossos pensamentos promovem poluição espiritual, é isso, né? Nós podemos ser purificadores. Sri Ramakrishna dizia que alguém que medita em uma montanha, em uma caverna, em um quarto fechado, a oração transcende, translada, sai dali. Não fica preso ali, não. As abelhas não são avisadas, né, por propaganda de jornal onde está o mel. E elas vão ser chamadas. Então, esse bem que nós trabalhamos em nós mesmos, ele se expande. Isso é maravilhoso. Há uma passagem, né, um relato, um registro, que
enfim, ele já virou um conto, mas talvez ele tenha uma origem em verdade. Eu quero pensar assim, porque é muito lindo. Isso está no livro, por exemplo, A Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Ele fala isso sobre um acontecimento na Rússia, ainda monárquica, que existia numa certa localidade, numa ilha, uns eremitas, que eles foram para uma gruta para viver uma vida de asceticismo espiritual. E lá eles estavam realizando orações cristãs, mas não eram orações ortodoxas. E acabou acontecendo que essas abelhas, né? Esse mel, esse néctar, acaba chamando, né? Acaba, sem anunciar a ninguém, de alguma maneira, a refulgência daquela vida de oração chamou pessoas, e estava acontecendo um movimento de que peregrinos estavam lá visitar esses 3 ascetas. A igreja ficou sabendo disso e começou a ficar preocupada com aquilo ser um tipo de seita surgindo. E talvez essas pessoas fossem desviadas espirituais e estivessem ensinando coisas ruins. Então um bispo foi até aquela ilha longínqua de barco e chegou lá para visitar os eremitas. Quando ele chegou lá, os eremitas receberam o bispo com todo respeito. E o eremita percebeu que eles eram pessoas bondosas e verdadeiramente piedosas. Mas eram simples, sem nenhum conhecimento realmente da estrutura, dos ensinamentos da igreja, das orações oficiais. Mas o bispo ficou muito feliz em poder conversar com eles e ensinar para eles, falar: meus filhos, vocês têm essa disposição ascética, isso é muito lindo. Então eu vou ensinar para vocês aqui como rezar para que vocês tenham comunhão com a igreja. E os 3 eremitas aceitaram aquilo de muito bom grado, com uma grande misericórdia. Passado algum tempo então, o bispo se despediu deles e falou: então, permaneçam com essas orações ortodoxas e tudo vai ficar bem. E os eremitas agradeceram muito o Vladika. E o bispo então voltou de barco. E ele estava lá no meio do caminho, feliz por ter cumprido a sua tarefa. E então, quando de repente o barqueiro, espantadíssimo, falou: Vladika. E eles olharam para trás e eles perceberam que existiam 3 luzes no mar. E de repente eles perceberam que eram os 3 eremitas caminhando sobre as águas, segurando lamparinas. E eles se aproximaram do barco e disseram: Vladika, Vladika, me desculpe, mas nós esquecemos as orações. O senhor pode voltar? E o Vladika disse, o bispo disse para eles: não, queridos, pode continuar com as orações que vocês têm. Porque eles tinham muitos bons pensamentos, não é? Então eles não tinham as orações ortodoxas, mas eles tinham o essencial. Então, esse é um ponto, né? Mesmo que nós estejamos, às vezes, no nosso quarto, na nossa vidinha, cada um de nós inexpressivo. Por exemplo, nesse canal, quantas pessoas vão assistir esse vídeo? Poucas. Mas algum bem se faz, né? Mas um dito último de hoje: deixe de pensar mal de seus superiores ou colegas de trabalho, mude seus pensamentos malignos para bons pensamentos, e você vai ver como o comportamento de seus inimigos, entre aspas, vai mudar. É um pouco continuação disso, que é uma disposição nossa de olhar com boa vontade para os outros. Claro que muitas vezes estamos sim num ambiente de pessoas muito obscurecidas, né? Sri Ramakrishna dizia, né? Narayana, Deus, está em tudo. Mas ele dizia, está na água. Mas existe água para beber, existe água para o rito religioso, existe água para lavar as coisas, e existe aquela água suja. Então, ainda que a água seja, não serve para a mesma coisa. Então ele dizia que Narayana vive em todos os seres. Ele vive no coelhinho e vive no tigre. Ele vive no bondoso e vive no malvado. Mas nós temos que ter a prudência de não pegar o tigre no colo como pegaríamos o coelhinho. Porque dizia Thakur no seu humor, se Narayana, homem, pega o tigre no colo, Narayana, tigre, come o homem. Então ele dizia, com o malvado, cumprimente ele de longe. Então é claro que existe isso. Precisamos mensurar as coisas assim. O Senhor Jesus disse, não é? Sejam mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes.
Ou seja, precisamos equilibrar, calibrar e ter consciência das coisas. Mas, definitivamente, o nosso pensamento em relação às pessoas, se for mais positivo, ajuda muito. Porque nós criamos em nossa mente muitas fanfics, né? Muitas situações que prejudicam muito o nosso modo de conviver com as pessoas. Então, deixar de pensar mal das pessoas que convivem conosco, né? E aqui o ancião está falando para pessoas que têm colegas de trabalho e brigam. Não é? É tão difícil, às vezes, trabalhar, né? Junto com outras pessoas. Tentar parar de pensar mal sobre elas. Que não é objetivamente observar o que existe de ruim, mas imaginar. É uma tarefa nossa de mudar os nossos pensamentos malignos, transformando em bons pensamentos. De maneira geral, a gente consegue fazer isso vendo as qualidades das pessoas. As pessoas todas têm qualidades. Todos. Mesmo as pessoas mais perversas têm um momento em que elas são singelas e boas. Não é? Esse esforço é muito positivo. Não é? E, na verdade, muitas vezes acontece de que essa nossa disposição melhor favorece ao convívio com os outros e os nossos inimigos, entre aspas, mudam. Eu algumas vezes recebo aqui alguns comentários, às vezes de pessoas assim muito engajadas, né, no seu sectarismo religioso, às vezes são um pouco ofensivos. Se eu respondo assim orgulhosamente, a coisa degenera para muito ruim, mas se eu respondo assim com paciência, explicando que o meu objetivo é falar sobre Sri Ramakrishna e tudo mais, muda-se completamente. E as pessoas, muitas vezes, eu já vi isso acontecer tantas vezes, e se desculpam quase que imediatamente, e falam, poxa, perdão. E é tão bonito que alguém faça isso, porque nesses dias, não é, de grande capacidade de falarmos assim, de modo anônimo, quando alguém consegue ser tocado e falar, poxa, foi mal, eu realmente agi mal, desculpe, eu falei de modo grosseiro. É uma prova de que se nós melhorarmos a nossa maneira, o outro também é chamado para uma melhora, porque todos nós somos anchas, parte do Senhor. Então, meus amigos, hoje fomos aqui mais 5 ditos do Ancião Tadeu. E eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Não é? Assistam os outros vídeos e vamos esperar os próximos. Não é? Que possamos todos meditar sobre esses ensinamentos e tentar trazer para a nossa vida. Que é isso que é importante. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.